Bom dia, boa tarde, boa noite, bom trânsito, bom almoço, seja onde você estiver ouvindo esse podcast no momento. Esse é o VDMC, também conhecido como Vozes da Minha Cabeça, um podcast que a gente está começando a gravar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Edu Honorato, eu sou psicólogo e professor universitário provavelmente até antes de você nascer. E a ideia desse podcast surgiu para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência em saúde mental, em cybercultura, em comportamento humano, de uma forma mais descontraída, mais confortável, sem aquela coisa da academia rebuscada, com nomes científicos. E a academia que eu estou falando é a academia universidade, não é academia de ginástica, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou muito fã de academia, apesar de ser muito a favor dos exercícios físicos. Para começar esse podcast como abertura, e como a gente está em setembro, eu escolhi um tema muito específico de saúde mental desse mês, que é o chamado Setembro Amarelo. Vamos soltar balão, vamos colocar fitinha, vamos bater palma para o suicídio. Não, você não vai fazer nada disso. E quem me conhece das redes sociais sabe quanto que eu sou chato em relação a essa campanha. A ideia do podcast hoje, então, é falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sem soltar balão, sem colar fitinha, ou sem bater palmas para o suicídio e achar que isso é um processo de intervenção em saúde mental. Então a gente vai falar hoje sobre esse tema e eu vou tentar explicar para vocês várias questões de como é que a gente pode, então, trabalhar com prevenção ao suicídio, tá? Primeiro, a gente precisa entender que esse suicídio, ele é um fenômeno complexo que afeta pessoas de todas as idades, de origens, de classes sociais, de orientação sexual, de identidade de gênero. É uma interação de vários fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais. E essa campanha do Setembro Amarelo, ela surge, na verdade, para conscientizar as pessoas sobre a prevenção do suicídio. De novo, não é sobre balão e não é sobre fitinha. E o objetivo dessas campanhas de Setembro Amarelo sempre foi alertar a população sobre o suicídio. É uma campanha que começa lá atrás, em 2015, mas que com o passar dos anos, ela foi meio que perdendo um pouco o objetivo e as pessoas entenderam que fazer somente isso era o suficiente. E não é. A gente precisa falar sobre o suicídio, porque ele é a terceira causa que mata mulheres e a oitava causa que mata os homens. São milhares e milhares de pessoas que morrem de suicídio ao longo de cada ano, né? E para falar sobre suicídio, a gente precisa entender um pouquinho sobre as vulnerabilidades. O que a gente fala de vulnerabilidade? São grupos específicos, e aí quando a gente estuda epidemiologia, quando a gente estuda os dados que são produzidos pela ciência, de novo, eu estou falando de ciência, não estou falando de religião e não estou falando de opinião. Existem alguns grupos específicos nesse processo que estão mais vulneráveis. Então a gente sabe, por exemplo, que hoje a gente tem uma vulnerabilidade muito maior entre jovens de 15 a 19 anos, do sexo masculino. A gente precisa falar então sobre alguns grupos que são mais vulneráveis, alguns grupos que epidemiologicamente aparecem como maior frequência, maior incidência e prevalência de suicídio. E dentre eles, por exemplo, a gente tem o grupo de jovens de 15 a 29 anos do sexo masculino. Quando a gente fala então de vulnerabilidade, a gente está falando de grupos específicos que estão mais vulneráveis a situações de suicídio. E a gente tem vários grupos. A gente tem, por exemplo, os jovens de 15 a 29 anos do sexo masculino. A gente tem, por exemplo, povos originários. A gente tem, por exemplo, uma incidência muito grande de suicídio entre idosos. E a gente costuma não levar em consideração essa questão dos idosos, porque muitas vezes são subnotificados. Tem diversos pesquisadores fantásticos que pesquisam sobre a temática de suicídio entre idosos. E a gente tem que ligar esse alerta, porque senão a gente fica pensando que somente o jovem que está vulnerável ao suicídio, quando não. A gente tem suicídio em todas as idades, em todos os gêneros, mas a gente tem que ligar um alerta em relação a isso. Do ponto de vista sociodemográfico, a gente tem questões de idade, questões de religião, de orientação sexual, por exemplo. Os jovens LGBTQIAPN+, estão mais vulneráveis ao suicídio, não pela sua sexualidade, não pelas questões de gênero, mas pelo preconceito que eles sofrem. A carga de preconceito é muito grande. Eu ontem dei uma palestra na universidade sobre a saúde mental e mostrava essa questão. O quanto esses jovens sofrem preconceito, são expulsos de casa, apanham nas ruas, não conseguem emprego. Então, enquanto eles ficam mais vulneráveis a essas questões de suicídio. Quando a gente fala de suicídio, a gente tem que falar de fatores de risco, ou seja, situações que podem aumentar o processo de vulnerabilidade. E a gente vai ter depressão, transtorno afetivo bipolar, transtornos de humor, abuso ou dependência de álcool e outras drogas. A gente sabe que as questões de saúde mental, elas são muito fortes, né, na questão do suicídio. E a gente precisa entender o histórico familiar dessas pessoas, né, tentativa de suicídio pregressa, se já tentou suicídio antes ou não, e isso vai aumentar a vulnerabilidade dos sujeitos.
E quando a gente fala de suicídio, a gente tem que falar também do que é mito e do que é fato, né? A gente tem alguns mitos e algumas verdades quando a gente estuda o comportamento suicida. Existe um mito muito grande que é de pessoas que ficam ameaçando o suicídio e não se matam. E o fato é que a maioria das pessoas que cometem o suicídio, elas já tentaram uma vez anterior. Então essa história de que quem tentou não vai tentar, isso é papo, isso é mito, tá certo? Quem quer se matar, se mata mesmo, né? Isso é um mito. A maioria das pessoas que quer se matar tem sentimentos ambivalentes. Essa ambivalência é muito comum nas pessoas que têm comportamento suicida. Ao mesmo tempo que elas querem viver, o suicídio é uma forma de conseguir sair dessa situação de sofrimento. Então essa ambivalência está muito presente. Isso é um mito muito comum. Outro mito é de que o suicídio ocorre sem avisos. E normalmente as pessoas suicidas, elas dão ampla indicação da sua intenção. A melhora após a crise significa que o risco de suicídio acabou. Não, muitos suicídios ocorrem no período em que a pessoa melhora. Quando você pega quadros de humor em que a pessoa está em depressão e nesse processo ela sai da depressão e vai melhorando, muitas vezes o suicídio ocorre nesse momento, porque é quando ela sente forças, quando ela tem forças para começar a pensar em algum ato suicida. Nem todos os suicídios podem ser evitados. Isso é um mito, mas o fato é que a maioria poderia ser analisado, tratado, prevenido, porque a gente tem como prevenir. E prevenir é falar sobre isso e falar para as pessoas sobre as técnicas de intervenção e como é que a gente pode cuidar dessas pessoas. A gente vai ter que desmembrar, então, o que é esse comportamento suicida, né? Que a gente fala de comportamento suicida, que as pessoas entendem como ideação suicida. Não, não é. O comportamento suicida, que a gente chama nas ciências do comportamento, é um conjunto de atitudes que vão incluir o pensamento de quem pensa nessa questão da ideação suicida, né, que a gente vai chamar de ideação suicida, o planejamento e a tentativa. Então isso é muito importante que a gente entenda esses três pontos. A ideação suicida, que é esse pensamento, a gente tem também o planejamento e a execução propriamente dita. A ideação suicida é quando o suicídio ele é visto como uma saída para uma situação de sofrimento, né? Ou seja, o sofrimento é muito grande, a dor é muito grande, há uma ambivalência, eu quero viver, mas a dor é muito forte, e aí você começa a pensar na possibilidade de acabar com a vida ou de terminar esse sofrimento através do suicídio. Então esse momento do pensamento é chamado de ideação. E o segundo momento, que é o planejamento, é quando esse ato ele confere uma maior gravidade, né? A ideação suicida fica cada vez mais grave e os planos começam a ser detalhados com a intenção, escolhendo o método, chegando às vezes até a definir uma data para que isso seja feito, tá? E isso é muito importante. A gente precisa entender a diferença de ideação para comportamento, porque a forma como a gente vai intervir em saúde pública, a forma como a gente vai prevenir vai ser bem diferente. A tentativa de suicídio, né, é definido como qualquer tipo de comportamento autolesivo, que seja não fatal, com evidências, sejam elas implícitas ou explícitas, de que a pessoa tinha a intenção de morrer. Bom, para vocês entenderem, assim, aproximadamente a cada 100 habitantes, fonte, vozes da minha cabeça, não são dados científicos, eu estou traduzindo só para vocês. A cada 100 pessoas, 17 têm ideação suicida. Ou seja, 17 pessoas começam a pensar no suicídio como uma forma de aliviar aquele sofrimento. Então, de 100 pessoas, 17 acabam tendo esse processo de ideação suicida. Aqui que é o importante para a gente trabalhar com prevenção. A prevenção tem que ser feita aqui também, que a gente vai chamar isso de prevenção primária em saúde pública, que é quando a gente quer evitar que uma situação aconteça. Então, de cada 100 pessoas, 17 têm esse processo de ideação suicida e 5 passam para o segundo estágio, que é do planejamento. A gente consegue intervir nesse momento também, tem técnicas de intervenção nesse momento, mas de cada 100, 17 pensam, das 17, 5 começam a planejar. Dessas 5 que começam a planejar o suicídio, 3 vão executar esse planejamento e dessas 3, uma vai conseguir e vai ter uma tentativa de suicídio, né, tendo um desfecho, às vezes, um desfecho fatal ou um desfecho não fatal. Então, se a gente parar para pensar, de cada 100 pessoas, 17 pensam, 5 planejam, 3 tentam, né, passam para tentativa e uma delas vai entrar no hospital, a gente não pode executar as ações de saúde pública pensando lá na frente. Porque o que acontece hoje? A pessoa
passa dos 100, 17, 5, 3, 1, ela vai para um hospital, ela é acolhida no hospital, ela recebe alta e aí ela vai para o sistema de saúde para ser acompanhada. A gente está trabalhando, então, com essa uma pessoa das 100 que pensou, que teve processos de ideação suicida, quando a ideia é trabalhar antecipadamente para que evite que a pessoa passe do 17 para o 5, para o 3 e cada vez mais a gente reduz essas tentativas. Bom, como é que funciona, então, o processo de intervenção no comportamento suicida? Se a pessoa está num processo de ideação suicida, ou seja, se a pessoa verbaliza para você, ou se você desconfia que ela está nesse processo de verbalização, né, de ideação suicida, ou seja, ela está só pensando, é nessa hora que você vai pegar a mão da pessoa, vai pegar no braço e falar assim: vamos procurar ajuda, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra, vamos no médico da unidade básica de saúde, vamos no médico da estratégia de saúde da família, ou você vai falar para a pessoa assim: vamos ligar para o CVV para você ser acolhida, para você ser escutada, porque ela está somente nesse processo de ideação e a intervenção consegue ser feita aqui. Se a gente tem uma pessoa que já está no nível 2 de planejamento, ela já não está mais num quadro simples, e a intervenção não dá para ser mais essa de ligar para o CVV, de pegar na mão. Você vai ter que pegar essa pessoa e levar num centro psiquiátrico. A gente tem no Brasil o que a gente chama de rede de atenção psicossocial, que é a chamada RAPS, que tem os CAPS, que tem os locais de intervenção secundária, e aí você precisa descobrir na sua cidade qual é o local que pode fazer esse tipo de acolhimento. De novo, quando a pessoa sai da ideação e já está num processo de planejamento, num segundo nível, não dá mais para esperar o plano de saúde para conseguir uma consulta. É pegar no braço, assim, vamos num SPA, vamos no local de urgência e emergência, porque para que ela passe do nível 2 para o nível 3, que é o processo de execução, pode ser algo muito rápido. Se a pessoa já está nesse estágio 3, então, que já passou pela ideação, já passou pelo planejamento e está no processo de execução, de planejamento para execução, não dá mais para você ligar para 188, né? Não dá mais para você ligar para 188, para o CVV ou esperar o plano de saúde. É pegar no braço e levar num hospital, levar numa emergência psiquiátrica, porque a intervenção tem que ser imediata. Esses dias eu soube de uma história de uma pessoa que estava em processo de tentativa de suicídio e os parentes estavam ligando para 188. É isso que é o Setembro Amarelo. Não é você ligar para um 188 numa situação de emergência. Numa situação de comportamento suicida em que passou da ideação, do planejamento, já está na execução, é ligar para os bombeiros, é ligar para o SAMU, é correr para o hospital, é chamar a emergência. O 188 é um serviço maravilhoso de acolhimento, mas a gente precisa entender que ele não é um serviço público, ele não faz parte do Sistema Único de Saúde e a gente precisa brigar para que os políticos da sua cidade implementem isso no Sistema Único de Saúde. A gente precisa ter uma rede de atenção psicossocial com CAPS 1, 2, 3, 4, AD, CAPS infantil, para que possa acolher essas pessoas. Ou você também pode ter, na atenção básica, os médicos da estratégia de saúde da família, os médicos da unidade básica de saúde, que sejam treinados em saúde mental. Eu falo de Manaus e aqui na minha cidade os médicos foram treinados para questões de saúde mental. E é isso que você tem que exigir na sua cidade, de onde você vai procurar ajuda. Mas a gente precisa ter muito claro que existem 3 estágios nesse processo de comportamento suicida: a ideação, o planejamento e o processo de execução propriamente dito. Percebe que se a gente tem, então, 100 pessoas, 17, 5, 3 e 1, a gente só está lidando com esse 1 aqui de cima, com a pessoa que tentou suicídio e ela volta. Ou seja, ela já está numa situação de maior vulnerabilidade porque ela já tem o pré-requisito de que ela tentou anteriormente. E a gente precisa trabalhar nos 100 lá embaixo, dos 17 que tiveram um processo de ideação suicida. E aí, assim, uma coisa que é muito importante, como é que a gente aborda essas pessoas? Se alguém fala para você que está pensando em suicídio, ou se você percebe que alguém, algum familiar, algum parente, isso é um treinamento. Eu cansei de fazer esse treinamento em empresa, em locais públicos. Se você é empresário, se você é político, treinem os seus funcionários de RH, treinem os seus líderes, treinem as pessoas que têm mais contato com seus funcionários, não para fazer intervenção em suicídio, mas para acolher, para escutar, para entender o processo e que possa direcionar essa pessoa para a rede pública de saúde ou para a rede privada de acordo com isso. E o processo de acolhimento, o processo de escuta dessa demanda é muito específico. A pessoa tem que ter uma abordagem muito clara, tem que ter um local adequado para você conversar, tem que ter uma privacidade, você tem que ter um tempo necessário. Imagina você abordar alguém que você desconfia ou que você tem suspeitas de que esteja um comportamento suicida, e aí você vira e fala assim:
agora eu não posso falar, 20 minutinhos eu tenho que sair pro meu intervalo. Então assim, você precisa de tempo, você tem que ouvir atentamente, você tem que ficar calmo, e não é sobre você. É sobre aquela pessoa. Então você não vai falar nada sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua religião, sobre a sua opinião. É sobre a outra pessoa. É ter empatia sobre escutar essa pessoa, escutar o sofrimento. Não dê mensagens não verbais de aceitação. E sabe o que é mensagem não verbal de aceitação? Olha aqui pra mim. É porque de longe não dá pra ver, mas eu tô com uma maquiagem lindíssima. Parece que eu tô com o olho borrado, mas eu tô maquiado, né? Você não pode fazer o seguinte, você não pode fazer assim. Não. E aí quem tá escutando o podcast, você não pode fazer expressões faciais, né? De, meu Deus, colocar a mão na boca, fazer uma careta feia, porque isso é uma expressão verbal de não aceitação. Você tem que aceitar, você tem que acolher, você tem que respeitar, deixar essa pessoa expressar a opinião dela, expressar o sofrimento, mostrar preocupação, cuidado e afeição. Não é falar coisas como, ah, amiga, mas a sua vida é maravilhosa, seu marido te ama, você tem filhos lindos, ou então assim, ah, Deus lhe proverá. Não é sobre isso, não é sobre religião, não é sobre você, não é sobre família, é sobre aquela pessoa. E aí, se você tiver que perguntar alguma coisa, se você tiver que interagir, fale sobre ela, pergunte sobre o sofrimento, como é que ela está se sentindo. Não interrompam a pessoa porque ela não quer ouvir sermão. Se ela quisesse ouvir sermão, ela estava num outro lugar que a gente sabe onde tem sermão, né? Não interrompa a pessoa, não fique chocado ou emocionado, não diga que você está ocupado nesse momento, não faça comentários invasivos e pouco claros, né? Você não pode fazer perguntas indiscretas. Mas quem foi que te traiu? Com quem que ele te traiu? Você tem que ter uma abordagem muito calma, muito aberta, de aceitação, de não julgamento, tá? Tratar essa pessoa com respeito, com empatia, para que ela possa, então, se sentir confortável para falar para você assim, e ultimamente eu tenho pensado em terminar a minha vida, ultimamente eu tenho pensado que ela não vale mais a pena. Algumas falas são comuns quando a gente trabalha, quando a gente escuta pessoas com suicídio, né? Frases como assim, eu preferi estar morto, eu não posso mais fazer nada, ou eu não aguento mais. Vamos lá, falar que não aguenta mais, ou que eu não posso fazer nada, não são comportamentos suicidas. Eu tô falando dentro de um contexto, porque assim, eu falo isso constantemente, eu não aguento mais, não posso fazer nada. Mas não nesse contexto. A gente tá falando num contexto de uma pessoa que está nitidamente em sofrimento, que está embotada, que está se afastando, e que você percebe que ela pode estar pensando no suicídio, né? Ou aquelas falas assim, ah, eu sou um perdedor, eu sou um peso para as outras pessoas, as pessoas vão ser mais felizes. Quando você for oferecer ajuda, a ajuda tem que ser científica. Vamos levar você no psicólogo, vamos levar você no psiquiatra. Não é levar para o terapeuta holístico, não é para levar para o pastor, para o padre, para o pai de santo, para o líder espiritual, não é para levar para a moça que joga tarô e tal. Isso é legal, funciona na área deles. Em saúde mental, a gente está falando de cientificidade. Então a gente está falando de psicólogos com registro profissional, de médicos psiquiatras especializados com registro RQE, com pessoas de confiança. Não é procurar no TikTok ou no Instagram um profissional que faz dancinha, que pula, que dança. Pra quem não tá vendo, quem tá ouvindo o podcast, eu tô imitando aquele povo do TikTok que fica dançando, né? Não é sobre isso, é procurar um profissional qualificado, que tenha técnica, que tenha ciência e que possa abordar, que possa acolher essa pessoa e possa então reverter esse quadro. Isso que a gente está falando agora, a gente vai chamar de rede de apoio. É essa rede de apoio que é fundamental. E aí você precisa identificar na sua cidade aonde que é o CAPS, aonde que tem uma unidade básica de saúde, se o plano de saúde tem um psiquiatra. De novo, se a pessoa está só pensando em suicídio, que é esse processo de ideação, pega no braço, vamos no psiquiatra, vamos ligar, tô aqui com você, estamos juntos e tal. Se ela já está no processo de planejamento, corre para o CAPS, corre para um SPA, para um local, porque já é um quadro emergencial. Se ela já está então planejando, já está para executar, se está no momento de execução, essa SAMU, bombeiros, não é ligar para um CVV. O CVV ele vai funcionar lá embaixo, desses 17 que estão no processo de ideação, porque eles fazem um acolhimento muito bom. Só que eles fazem esse acolhimento porque também, a gente tem que fazer uma crítica muito importante, porque a rede pública deixou isso um pouco de lado. A nossa rede de atenção psicossocial no Brasil, isso há anos ela é deixada de lado. A gente precisa de mais CAPs, a gente precisa mais de unidades de saúde com pessoas que trabalham com saúde mental. Só assim a gente vai conseguir trabalhar a prevenção do suicídio. Enquanto a gente ficar soltando balãozinho, colocando fitinha e batendo palma, e eu já vi,
Eu já vi. Quem me segue nas redes sociais sabe, e eu já vi isso, tá? Eu já vi um trio elétrico com um balão e as pessoas estavam batendo palma e gritando: show, suicídio, show. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Então, assim, se você conhece alguém que você desconfia que esteja passando por esse momento de dificuldade, e lembrando, pandemia de Covid-19. Quem antes tinha transtorno mental agravou e quem não tinha ficou birulibe da cabeça, que nem eu, né? Quem não me segue nas redes sociais e não me conhece, eu sou completamente birulibe tantã da cabeça. Eu sempre digo que eu sou um louco medicado, laudado, terapeutizado, e tá tudo bem, é sobre isso. Tá tudo bem não estar bem, tá tudo bem se sentir desconfortável, mas a gente precisa lidar com esse desconforto e procurar ajuda quando a gente precisar ou quando tiver alguma demanda específica. E como o Setembro Amarelo é sobre isso, é sobre suicídio, eu acho que esse é o momento da gente refletir. Esteja preparado, se você está desconfiado, para escutar com calma, escutar com empatia. Não é sobre você, não é sobre a sua religião, não é sobre os seus sentimentos, não é sobre a sua demanda e também não é para contrapor aquela pessoa. Não pensa nisso, amiga, você é muito bonita, você é jovem. Não é sobre isso, é sobre escutar, é sobre acolher e procurar ajuda. Procurar ajuda, seja de um profissional qualificado na atenção básica, seja numa situação específica de rede, de psiquiatria, de atenção psicossocial, seja numa emergência. É isso que é o Setembro Amarelo. É divulgar e disseminar essa informação, tá bom? Bom, falando agora, então, sobre esse podcast, se você puder, quiser, eu tenho certeza que você vai querer contribuir, participar e ajudar. Esse podcast é uma iniciativa minha, né? Uma iniciativa muito louca. Eu tenho que agradecer também o Arnaldo Rocha, que me ajudou a tirar isso da minha cabeça, não foi nem do papel. E como é um podcast independente, ele não tem financiamento, né? Não tem financiamento. Então, se você puder colaborar, puder ajudar, tem algumas maneiras que você pode fazer. A primeira delas é através do Apoie-se. Apoie-se é um site que faz financiamento coletivo. Então a gente tem o site apoia.se/VDMC. Eu vou tentar colocar na descrição do link de alguma coisa, porque eu não sei fazer isso ainda também. Ou você pode acessar o site www.vdmc.com.br e ajudar com a quantia que você puder. Mas se você também não puder ajudar, não tem problema. Você pode compartilhar, curtir, colocar coração, mandar para sua família, para seu amigo, para seu parente, porque a gente precisa disseminar informação de saúde mental. Tem muita gente picareta falando de saúde mental por aí, tentando vender coisas, ganhar dinheiro. Esse não é meu objetivo. Eu sempre falo isso. Eu não atendo em consultório particular, eu não atendo online. Você não vai me ouvir falando assim, agenda aberta para o mês de setembro, porque eu atendo exclusivamente no SUS. Há mais de 10 anos que eu trabalho com saúde mental exclusivamente no SUS. E eu vejo essa demanda. E vamos lá. Um dos grupos mais vulneráveis que a gente tem hoje são os jovens de 15 a 29 anos de idade, principalmente do sexo masculino. Por coincidência, é a geração Z, essa geração tecnológica, que é o assunto do nosso próximo podcast, que é sobre o uso abusivo de telas por crianças, adolescentes e adultos. E a gente vai entender por que essa geração está tão pirulibe da cabeça, por que tá todo mundo sofrendo e por que os índices de suicídio aumentaram nessa população. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou meio taquilálico, eu falo muito rápido mesmo, então não escute esse podcast na velocidade 1.5 porque você vai ter um pico de ansiedade. Mas eu vou tentando aprender aos pouquinhos, não deixar o pessoal aqui do estúdio meio doido, porque eu não sou acostumado a mexer com tecnologia. E eu espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilha, joga nas redes sociais. Não tem mais o Twitter, mas tem o Blue Sky. Se você quiser me seguir nas redes, é @EduHonorato. Eu acho que quase todas elas. Só o Facebook que eu não uso, porque eu já não tenho mais idade para aquilo, tá bom? Até o próximo episódio.